dia 17 de junho, a Comissão de Direitos Humanos, aqui do Senado Federal, realizou audiência pública para discutir a lei, o projeto de lei que vai regulamentar os direitos das empregadas domésticas. Em abril, o Congresso promulgou uma emenda constitucional que ampliou o direito desses trabalhadores, mas alguns deles só podem entrar mesmo em vigor a partir dessa nova lei. Nós vamos conversar agora com a presidente da comissão, a senadora Ana Rita. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Um dos ganhos dessa audiência pública, como a senhora explicou para mim, foi conseguir que essa tramitação desse projeto aconteça de uma maneira um pouco mais lenta, para que ele possa ser discutido em outras comissões, não é isso? É verdade. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública para discutir o projeto de regulamentação da PEC, porque também nos preocupava, o projeto ele foi apenas discutido na comissão especial e estava já no plenário do Senado para ser apreciado pelos senadores, e achamos por bem fazer essa audiência pública antecedendo a discussão em plenário, para que nós pudéssemos conhecer quais eram, então, as medidas adotadas no processo de regulamentação. E aí ouvimos o ministro do Superior Tribunal do Trabalho, ouvimos também o Ministério do Trabalho e Emprego, ouvimos também representantes do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Domésticas, do Sindicato de Empregadores e Empregadoras, e vimos que algumas questões elas precisam estarmos atentas. De um modo geral, o projeto de regulamentação ele está muito bom, inclusive essa foi uma avaliação do ministro do Superior Tribunal do Trabalho, mas tem algumas questões que a gente precisa estar atentas. Fizemos também um apelo para que o projeto tramitasse nas demais comissões, que não fosse diretamente para o plenário, e com isso o senador Romero Jucá, que é o relator da matéria, retirou o projeto do plenário e está encaminhando para a Comissão de Constituição e Justiça. Senador, esse é um tema que gera muita dúvida na população, né? É comum, é frequente esse assunto vir à tona quando você encontra com outras pessoas, ainda há muitas dúvidas. O que a senhora aconselha? Porque se esse projeto ele vai tramitar um pouco mais lentamente, nós ainda vamos viver uma situação, aí uma lacuna de tempo, onde nem todos os direitos vão estar valendo, alguns já vão estar. O que é importante que o empregador faça nesse período em que esse projeto ainda não está aprovado pelo Congresso Nacional, para que ele não seja vítima depois de um processo trabalhista, porque de alguma forma errou, por não ter sabido como agir? O que a senhora aconselharia? Olha, eu acho, primeiro assim, eu acho que mesmo o projeto tramitando nas comissões, ele não pode demorar, porque também os empregadores e as empregadoras realmente têm essa preocupação, não sabem como proceder, porque se não cumprir com determinadas regras agora, poderão no futuro serem cobrados por isso. E a gente também tem uma preocupação com relação a isso, não deixar as pessoas nessa situação de insegurança. Eu mesmo digo, eu tenho uma pessoa na minha casa que depende também das medidas que eu vou adotar agora para ver se está faltando alguma coisa ou não, apesar de que parte do que está colocado a gente já cumpre, né? E eu acredito também que uma boa parte do que está previsto, os empregadores e as empregadoras já cumprem. Mas tem questões muito específicas que fogem um pouco e que as pessoas precisam tomar conhecimento para fazer com que a legislação seja realmente aplicada e não tenha dificuldades futuramente com o Ministério do Trabalho. Então, o que eu proponho? Eu acho que nesse momento que nós estamos nessa fase de transição, que as pessoas não se apavorem, não fiquem preocupadas. Qualquer dúvida, ligue para o Ministério do Trabalho do seu estado, busque as orientações. Também eu penso que no processo de regulamentação é preciso dar um prazo para que as pessoas possam se apropriar dessas medidas. Isso foi até a solicitação, inclusive, de internauta durante a audiência pública, né? Isso. Que a senhora chegou a ler na presidência da mesa. Então, pedidos de um período de transição. Então, tem que ter um período de transição para que as pessoas se apropriem dessas medidas, porque conforme os internautas relataram, alguns, inclusive, se tiver questões que dependam, por exemplo, da atuação de um contador, é claro que as famílias não têm esse profissional à sua disposição. Não, a senhora pensa, a própria redação do contrato de trabalho, que vai ser a base de tudo para que
para que você tenha segurança jurídica, esse contrato tem que ser muito bem feito. Já é uma demanda nova para o empregador, né? Claro. Que talvez nem todos se sintam aptos a fazer essa redação de uma maneira segura, correta, né? E nós queremos, Tânia, que essa legislação tão importante, tão esperada pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras domésticas, ela realmente venha favorecer esses trabalhadores. Mas nós não podemos também trabalhar com a hipótese de fazer agora, apesar de que está tramitando aqui no Congresso há muitos anos e só agora vai ser regulamentado, nós não podemos correr riscos de que nesse processo tenhamos dificuldades com relação aos empregadores e às empregadoras. Então é preciso realmente acertar bem isso. Na minha opinião, acho que é justo ter um tempo de transição para que as pessoas se apropriem da nova legislação. E aí não é somente os empregadores e as empregadoras que têm que se apropriar, mas também os trabalhadores e as trabalhadoras, que os sindicatos possam cumprir o seu papel de ambos os lados, tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores, que todos se apropriem das informações, porque nós queremos uma legislação justa e que seja efetivamente aplicada. Nós não podemos ter uma legislação que nós consideramos a ideal, mas que na prática ela poderá ter dificuldade na sua implementação. Então é preciso sim que haja o debate nesse momento, que é um momento importante de detalhamento de como que a lei poderá ser aplicada, mas que as pessoas também se apropriem de forma adequada, no tempo necessário, para que a lei possa ser implementada adequadamente. E aí o pedido é que o projeto passe, como já passou pela Comissão de Direitos Humanos, vá à Comissão de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos. Na verdade, o projeto não passou pela Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos se antecipou, fez uma audiência pública que nós achamos que era importante fazer, porque sabíamos que a Comissão Especial ia encaminhar para o plenário, mas ainda falta a Comissão de Direitos Humanos opinar sobre o conteúdo do projeto de regulamentação. E o senador Romero Jucá, que é o relator, já tomou a iniciativa de retirar o projeto do plenário e já encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Direitos Humanos também avalia que é importante a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Assuntos Econômicos opinar sobre a matéria. Então, nós deveremos dialogar também com o senador Romero Jucá para que a matéria tramite nessas outras comissões. Senadora, a senhora aqui é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Hoje nós estamos gravando essa entrevista no dia 18 de junho. Ontem, além da audiência que a senhora realizou na sua comissão, nós tivemos uma manifestação popular de peso que acompanhou manifestação em outras cidades brasileiras, com várias reivindicações e com muitas críticas à classe política. Eu gostaria de ouvir, nesses últimos minutos da nossa entrevista, uma opinião, uma reflexão da senhora sobre esse assunto. Sim, eu acompanhei as manifestações pelos diversos estados brasileiros pela televisão. Acho que foi um momento altamente importante que nós vivenciamos nesses últimos 2, 3 dias aqui no Brasil, com relação a essas manifestações populares. Coisa que nós não víamos há muito tempo acontecendo, quando, por exemplo, uma das últimas manifestações com tanta repercussão foi o impeachment Collor, não é? Depois disso, poucas manifestações com tamanha repercussão e com tantas pessoas participando aconteceram. Acho que é uma atividade, é um momento muito especial, que realmente merece de todos nós uma reflexão profunda. Eu digo que é importante porque vivemos num Estado democrático e a manifestação popular no Estado democrático é importante e necessário, justamente para apontar e pautar os poderes públicos quais são as principais demandas da sociedade. Então, a juventude do nosso país, ela está se expressando de uma forma muito interessante do que ela pensa da classe política, do que ela pensa das políticas públicas e, em particular, com relação à questão da mobilidade urbana, porque o transporte coletivo em todas as cidades brasileiras, eles são muito, carecem de melhorias para que os nossos jovens e a população de um modo geral possam transitar de forma mais segura. Mas, de qualquer modo, eu acho que nessas manifestações houve também algumas iniciativas que não são adequadas, de pequenos grupos que depredaram patrimônio público e, dessa forma, nós também aqui repudiamos esse tipo de comportamento, porque desqualifica uma
uma manifestação popular tão importante como aconteceu. Mas em relação a isso, o próprio movimento, a grande maioria do movimento também fez questão de se desassociar desse tipo de comportamento, né, senadora? Sim, a gente viu o depoimento de diversas lideranças do movimento estudantil que realmente repudiaram esse tipo de comportamento. E é muito difícil, numa manifestação tão grande, que envolve 50, 100 mil pessoas... E tão longa, né? E tão longa, evitar que essas questões aconteçam. Mas a gente precisa se preparar e realmente ter uma relação de diálogo, uma relação de escuta também desses movimentos e de análise do seu significado para todos nós e para a sociedade de um modo geral. Obrigada, senadora, pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman. Se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.